Fala aí, companheiros e companheiras, monstrinhos e monstrinhas, tudo bom com vocês? Pois é, vou fazer esse vídeo aqui hoje, porque domingo eu tava de folga, então eu não fiz vídeo. Mas hoje tem vídeo e vou falar sobre os quadrinhos que eu tenho aqui, um negócio que tá rolando aí. A Panini tá republicando, né? Não é relançando, ela tá republicando um quadrinho chamado Vingadores, a Cruzada das Crianças. E esse quadrinho, durante algum período, quando ele lançou a primeira vez, esse é o capa cartão, né, pela Panini, depois saiu capa dura, e a Salvage também lançou, que é exatamente o formato que eu tenho, e criou uma polêmica, um negócio aí, um mal-estar em algumas pessoas pelo conteúdo que havia no quadrinho, que é um conteúdo normal, que tem vários outros quadrinhos também, só que nesse propriamente dito foi criado uma polêmica. Só que aí eu venho questionar vocês, conversar e bater papo. Os quadrinhos, as HQs, são ou não são livres? Né? Esse universo dos quadrinhos, ele reflete ou não o que a gente já vive no cotidiano da sociedade? Infelizmente a galera ainda tem essa neura na cabeça de que ninguém pode mexer nos quadrinhos, que ninguém pode falar nada nos quadrinhos, porque os quadrinhos, eles não podem ser vilipendiados. Só que, galera, quadrinhos, eles são uma mídia de comunicação. Então o que está acontecendo aí fora do mundo vai acontecer também nos quadrinhos, embora os quadrinhos eles se utilizem de uma linguagem muitas vezes fictícia, né? Você não vai sair no meio da rua, vai ver o Super-Homem voando, o Homem-Aranha se balançando nas teias, você não vai ver o Hulk destruindo as coisas, arrancando os postes da cidade. Embora seria legal, né, se a gente visse, mas a gente não vai ver. São super-heróis, no caso aqui, quadrinhos de super-heróis, que estão sendo colocados em xeque. E a Cruzada das Crianças é uma história dos Vingadores, que Vingadores é um grupo que se popularizou ainda mais nos cinemas com Vingadores Ultimato, Vingadores da Era de Ultron. E a história do quadrinho, né, dos Vingadores, tem a Wanda, né, a Feiticeira Escarlate, tem o Wolverine, tem o Magneto, que na revista em quadrinho é o pai dela. Nessa história aqui tem o Homem-Aranha, tem todos os Vingadores, e a Cruzada das Crianças nada mais é do que a busca das crianças, a busca dos novos Vingadores, dos Vingadores jovens, para se encontrar dentro desse universo dos heróis. E o que foi incluído aqui pelo autor, pelo roteirista, exclusivamente foi o relacionamento desses dois personagens, que no final eles tascaram um beijão. E aí esse quadrinho aqui ficou censurado, aconteceu até um ato em que ele teve que ser colocado dentro de um saco preto para poder ser comercializado lá em um certo evento, sendo que na capa não tem nada demais, ó. É só eles mesmo, a Wanda, o Capitão América, o Homem de Ferro, que aqui no caso tem até o Jovem de Ferro, né? E aí, por causa disso, foi criado-se uma grande polêmica. Sendo que os quadrinhos em si, eles não estão aí para isso. Muitas coisas, muitos temas, muitos assuntos têm sido abordados nos quadrinhos e tem gerado esse tipo de problema. Sendo que a gente, que é sociedade, a gente que é leitor, a gente que é consumidor, na maioria das vezes é quem cria esses problemas baseado naquilo que a gente lê. Uma história que eu li e eu fiquei muito impactado foi essa daqui, ó. A Vida e a Morte do Capitão Marvel. Eu tinha essa história aqui na época daquelas grandonas que era formato magazine, da Marvel, que a Marvel lançava, Graphic Novel, Graphic Marvel. Só que aí eu migrei muita coisa para a coleção da Salvage. Porque a coleção da Salvage, para mim, tem muita coisa boa, muita história boa, mas também tem muita história ruim. Só que a morte do Capitão Marvel foi incrível, porque não foi nenhum super vilão que matou ele. Ele ficou doente. E a doença o consumiu, a doença o matou, né? A morte veio através dessa doença, tá aqui, ó. E todos os heróis foram lá, se compadecer, o Demolidor, o Red Richards, o Thor, o Capitão América, o Homem-Aranha, o Wolverine, o Hulk, como estão aqui na capa. Eles vieram aqui, ó, no quarto, onde ele estava tomando a medicação. E ele morreu. E a partir daí, a gente sempre teve a ideia, os super-heróis morrem e voltam, morrem e voltam, morrem e voltam. O Capitão Marvel nunca voltou. E é um assunto tão polêmico quanto o assunto de Vingadores, a Cruzada das Crianças. E não teve polêmica em cima dele. Porque a morte é algo cotidiano, é algo do dia a dia.
Na Disney também não tá livre. Tem polêmicas também e assuntos diversos. Quem é que nunca lembrou de Dylan Mouse, que é uma homenagem ao Dylan Dog, que é o personagem que eu gosto muito, vi até vídeo aqui no canal já. E essa capa aqui é dos mortos-vivos, é uma alusão aos mortos-vivos. E uma revista do Mickey, da Disney, fazendo alusão a uma história de terror, muita gente também criou caso por isso. Eu comprei até o encadernadão que a Panini lançou, que tem a história do Tex, homenageando o Tex, né, que é o Bon Wheeler, o Dylan Mouse, que é o Mickey, que é uma história de terror, e o Ganso Never, que é uma ficção científica. E aí o pessoal pergunta, como é que pode os personagens da Disney? É uma homenagem que os roteiristas fizeram aos fumetti, que é o quadrinho italiano, e aos personagens italianos. Muita gente encheu o saco também. Porque não pode, o Mickey é para ser um ratinho normal, fazendo palhaçada, e assim sucessivamente. E foi levantado vários e vários outros assuntos, levantadas outras bandeiras, abertas outras agendas, que não são necessários, pessoal. Ficar colocando peso de responsabilidade boba nos quadrinhos. Os quadrinhos são um reflexo da sociedade que a gente vive. Embora a gente saiba que tem os conservadores, a gente sabe que tem os progressistas, a gente sabe que tem os capitalistas, a gente sabe que tem os istas e os mais istas e todo tipo de ista que tem por aí. Mas independente disso, isso aqui também gerou o maior problema do mundo. Essa fase do Super-Homem aqui, embora aqui atrás tenha a fase do Grant Morrison escrevendo Superman pai, aqui na frente tem o filho dele, o Superman também, né? Que não colocaram como Superboy, é o Superman, que é o Jonathan Kent. Sendo que ele, nessa história aqui, ele foi retratado e colocado, escrito como bissexual. Tem até aqui a bandeirinha do orgulho, ó, né? Ficou claro, foi anunciado vários e vários meses. Veio lá de fora, essa aqui é até a capa da alusão da Superman número 1, né? E na famigerada número 8, que a capa veio aqui. A capa que eu consegui foi essa que tem o Batman, o Super-Homem e os personagens aqui. Mas eu queria aquela capa que é a capa, que é o mesmo problema que deu na Vingadores Cruzado das Crianças. Que eu não sei porque que é problema. Que o Super-Homem, o namorado dele aqui, ó. E aí não tirou o brilho do personagem, não tirou a admiração que eu, como fã do Superman, tenho. Por causa disso, porque isso a gente vê em todo canto. Que Fortaleza, onde eu vou, tem. Porque é comum. E nos quadrinhos eles não são blindados, eles não são intocáveis. Vai acontecer esse tipo de coisa, porque é o que está acontecendo no mundo. Embora, como eu já tenho falado, as histórias em quadrinhos, na maioria das vezes, não na sua totalidade, porque tem muitos quadrinhos que são baseados em histórias reais, tem quadrinhos que são pesquisas de pessoas que estão até na guerra. Né? O Joe Sacco mesmo, ele é um quadrinista que é um repórter investigativo que transforma suas reportagens em quadrinhos. E as polêmicas não param nesses temas que as pessoas dão tanta importância. O próprio Batman, na Piada Mortal, né, que eu só tenho essa fininha aqui, só tem as capas duras, definitiva, a minha é essa fininha aqui mesmo. Na Piada Mortal que o Alan Moore escreveu, a alusão no final é: o Batman matou o Coringa, sendo que a gente sabe e a gente aprendeu que o Batman não mata. E aí a polêmica que fica? Durante muito tempo foi assunto, eu estou resgatando um assunto velho, que às vezes gera pano para manga, porque esse pessoal fica querendo bater na mesma tecla. Quem é que já leu o Estigma do Batman? Esse aqui não é o Batman, é um cara que gosta do Batman, que se vestir de Batman, ele tem comprometimento mental. Ele tem um retardo mental, ele é um cara que é grandão já, só que ele ainda tem uma mente infantilizada. Né? A gente lendo como ele é muito... Ele se exclui de algumas coisas, ele é mais na dele, tem alguns sintomas que são parecidos com algum tipo de comprometimento. O pessoal diz que tem uns que diz que ele é autista, tem uns que diz que ele tem TDAH, outros... Esses comprometimentos que as pessoas dizem que tem por aí na sociedade, que cada um tem o seu universo, seu mundo. E é uma história fantástica, porque ele aqui se veste de Adam West, mas lá na frente ele é apresentado ao Batman do Michael Keaton, e ele se veste de preto também, como o Batman. E muita gente vê isso aqui como um problema, porque o Batman não faria isso, não seria assim. Rapaz, mas o que vocês estão fazendo com os quadrinhos? Se os quadrinhos são exatamente um reflexo daquilo que a gente vê na sociedade. Não, mas todo mundo transforma numa polêmica muito grande, porque não pode, porque isso, porque aquilo. Tem uma minissérie da DC que todo mundo criticou, todo mundo falou mal. Eu tenho 5 edições aqui, ó. Porque todo mundo fala que a DC tem muita crise. E uma das crises que surgiu foi essa, Heróis em Crise.
E aqui o Tom King escreve sobre todos os super-heróis passando por problemas psicológicos, que é o que o Tom King gosta de escrever. Parece que ele é meio doido. Aí ele escreve também essas coisas de super-herói doido. E aí o Batman criou um ambiente onde eles iam para lá, o santuário, para revelar os seus problemas. E é como se fosse gravado, como se fosse um vídeo aqui. Eles falando lá que ele tem medo de morrer, tem medo de não sei o quê, tem medo que os entes queridos morram. E acontecem umas paradas aqui na revista, o pessoal não gostou muito da história, mas deixaram de lado a percepção e a ideia de que os super-heróis também têm o seu viés humano, como a maioria deles tem o seu alter ego. Não, o Super-Homem tem o Clark Kent, o Batman tem o Bruce Wayne, a Mulher Maravilha tem a Diana. E aí? A polêmica maior não foi colocada sobre esse quadrinho, que diz que os super-heróis têm esse problema de estar se confessando, se colocando como super-heróis com fraquezas. E várias outras revistas, eu tenho uns aqui só para mostrar para vocês, coisas que têm afetado a sociedade, afetado algumas pessoas do meio social aí, mas é bobagem porque é do dia a dia. A própria Tina, na MSP, passou por um problema seríssimo, porque é uma personagem que a gente conheceu na Turma da Mônica, e aqui ela passa por um problema de assédio. Ela vai trabalhar em um jornal, e um editor lá assedia ela, tanto que o nome da revista, que a Fefé Torquato colocou, é Respeito. E a história é uma história sobre isso. E por que não foi tão polemizada quanto? Porque existem pesos e medidas. Histórias em quadrinhos não estão alheias e aquém dessas problemáticas que a gente mesmo passa. Por isso que o pessoal gera polêmica, confusão, discussão, debates. A gente vai começar a partir do ano que vem, 2023, os bate-papos lá na Gibinando, e uma das coisas que a gente vai conversar é sobre isso. Por quê? Que a gente cria castelos de cartas e castelos de areia sobre assuntos tão bobos que com um sopro eles caem. Os argumentos não se sustentam. A gente fica querendo colocar peso nos quadrinhos, sendo que o quadrinho é, como eu sempre falei aqui, entretenimento, para divertir. Certo que tem uns que são mais densos que outros, são mais pesados do que outros. Eu tenho quadrinhos de terror aqui, que eu não dou pro meu filho ver. Quadrinhos de suspense. O próprio Druna, do Pipoca Nanquim, que é um quadrinho erótico, que tem que ter a indicativa de faixa etária. Então a gente tem que entender essas coisas. Que nem você chegar para um cara que é religioso, que tem a religião dele lá, você mas ele é intriga. Que é um personagem que, caracterizado, é um demônio. O cara é doido, eu vou ler a história dessa, cara. Surpreendentemente épico de Jack Kirby, A Origem do Demônio. A gente sabe que a origem do demônio é outra. Mas esse aqui, o Jack Kirby colocou, é o capeta. Sabe, até nessa coleçãozinha Lenda do Universo DC, que já foi descontinuado, né? A Panini já cancelou. Mas a gente não pode. E é um tema complicado, porque trata de coisas religiosas. Como também essa fase do Lanterna Verde aqui, que eu acho massa. Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Que na número 1 tá aqui, eles com as crises dele. Na número 2, o arqueiro descobre que o Ricardito está envolvido com drogas, ele é viciado. O Lanterna Verde tá lá querendo ajudar o cara. E ainda tem a presença do Lanterna Verde Negão, que para muita gente também não pode, porque até surgiu a polêmica na época aí. O Cavill já não é mais Superman. Mas teve uma época que estavam querendo fazer o Superman afro. Tava todo mundo brigando, porque não pode, porque não quer, porque, meu Deus, é o fim do mundo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Vocês são chatos demais, meu irmão. Cavaleiro das Trevas é uma HQ polêmica? É. O Frank Miller colocou assuntos políticos aqui, colocou questões entre guerras entre o Super-Homem e o Batman que muitas pessoas nunca imaginavam. Quadros foram criados aqui, um conceito totalmente diferente foi criado em Cavaleiro das Trevas, e muita gente que adorou, que tem como clássico hoje, mas na época leu e ficou com a orelha torta, ficou com os olhos tortos. Por quê? Porque histórias em quadrinhos é exatamente uma mídia de comunicação e as pessoas ficam querendo explicar tudo. Pega um assunto como esse para intelectualizar o negócio e, meu irmão, fica um negócio, dá vontade nem de ler mais. Porque quando você pega um cara que não sabe explanar, explicar, fazer um review sobre um quadrinho naquele que trazendo a conotação realmente do que o quadrinho é, fica paia, mano. Aí pode ser o melhor quadrinho do mundo. Dependendo de quem ele apresente, você talvez não queira mais ler aquele quadrinho. Então esse vídeo não é sobre polêmica, não é sobre confusão, não é sobre problema, é sobre eu e você e como nós com os nossos olhos estamos vendo a sociedade, as problemáticas sociais, as crises e essas guerras culturais que existem, porque muita gente, essas guerras aí eu nem entro, o pessoal dizer
Histórias em quadrinhos não é literatura, cinema não é obra de arte, música, o rock já morreu. Meu irmão, a gente tem que curtir aquilo que a gente curte, gostar daquilo que a gente gosta. Independente, a moto. É assim mesmo, aqui, parece um foguete do Elon Musk, mas não é não, é uma moto. E a gente tem que entender que aquilo que eu leio e gosto, muita gente não gosta de Heróis em Crise, eu gosto. E aí? Ou vender, não é, o pessoal diz que não é bom. Não, cara, na minha estante tem aquilo que eu curto. E quando eu leio uma história que traz uma percepção diferente, uma ideia diferente daquilo que eu penso, eu entendo que aquilo ali é uma mídia de comunicação e o roteirista está comunicando uma ideia. Eu gostando ou ela fica na minha coleção porque faz parte do que eu leio, que é Dylan Dog, Superman, Monstro do Pântano, Tarzan, Sombra, Heróis da DC, que é algumas coisas que eu pego, ou então eu descarto e não transformo no cabelo que tem lá no ovo, porque o pessoal fica procurando isso para ter assunto de transformar os quadrinhos em coisas acadêmicas. Existem as coisas acadêmicas, existem os quadrinhos que são usados na faculdade, Maus o pessoal usa muito, Persepolis o pessoal usa muito, e são quadrinhos. Maus fala sobre os nazistas botando fogo no judeu, levando lá para o Auschwitz, lá para as câmaras de gás, e quando o pessoal lê, fica, meu Deus, é um quadrinho denso, pesado, com um tema extremamente complicado de ser tratado, mas está lá, dentro do quadrinho. E aí? O que a gente faz? A culpa não é dos quadrinhos, a culpa é da sociedade, que eu e você fazemos parte, estamos inseridos. E aí? A gente vai endoidar, pirar? Faça isso não, rapaz. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se inscrever no canal, você tem que deixar seu comentário aqui, você tem que compartilhar o vídeo e tem que dizer que o Quadrinhos Monstruosos é massa. Mesmo que não seja. Se você gostar, compartilha, curte, se inscreve, deixa o sininho aí atento, porque eu tô fazendo um vídeo todo dia, só não fiz domingo, porque domingo é dia de praia. Domingo ninguém faz vídeo. A gente vai vídeo de segunda a sábado, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Mostrei esses quadrinhos aqui, falei de outros. Vou falar, até um quadrinho que é muito complicado que o pessoal fala, é o The Boys, que o Garfiennes, daí meu irmão colocou tudo que podia colocar dentro lá. Morte, assassinato, estupro, abuso, tudo, nazismo, tudo que ele queria, ele botou lá dentro daquele quadrinho. E é um reflexo da sociedade. A gente não pode fugir disso. O mais que a gente pode fazer não vou ler. E se eu ler, eu tenho uma opinião, mas também não vou destruir a opinião dos outros, não vou bater de frente com os outros, fazer uma confusão. Não, meu irmão, já quieta. Vai ler o que tu quer, vai guardar o que tu quer. O tanto de variedade que eu dei aqui pra tu, isso aqui tudinho, de certo modo tem algum tipo de polêmica. Mas essas polêmicas são construídas por pessoas como você, pessoas como eu. E eu decido não fazer polêmica, não fazer confusão, não fazer briga. Eu decido ler o quadrinho e deixar na minha estante lá para quando eu quiser ler de novo. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Um abraço para todo mundo. Até o próximo. E vamos ver quais são os outros temas que vão aparecer, né? Vem com o monstro!